Olá, pessoal. Nós estamos na terceira semana da nossa disciplina Cosmovisão Cristã e Teologia Natural, e essa é a primeira aula da nossa terceira semana. O tema é Origens da Teologia Natural, da Antiguidade ao Renascimento. Isso é parte do tema geral da semana, que é o problema da teologia natural. Nós vamos introduzir aspectos históricos, teológicos e filosóficos do projeto da teologia natural. Então vamos começar hoje fazendo o exame das origens, das raízes da antiguidade até o Renascimento, até a época da Reforma Protestante, antes do nascimento da forma moderna de teologia natural. As referências principais que a gente vai usar são livros aí que vocês já conhecem, né? Estão indicados: Deus e Darwin, de Alistair McGrath. Tem um capítulo muito bom sobre isso. Também um trabalho mais antigo do Ted Peters e Gayman Bennett, Construindo Pontes entre a Ciência e a Religião. Tem um capítulo excelente sobre a tese dos dois livros, né, de Deus, que foi muito importante para a teologia natural. E, claro, Os Territórios da Ciência e da Religião, de Peter Harrison. Então, gente, começando com o mundo clássico. As raízes do projeto de teologia natural estão lá, elas são pré-cristãs, importante a gente saber isso. Então, diz o seguinte, Peter Harrison, no Territórios da Ciência e da Religião: a filosofia natural ou física era parte integral da própria filosofia. Na República, Platão sustentou que o filósofo deve se envolver na contemplação da ordem celeste, em que todas as coisas se movem consoante a razão, de modo a se conformar com o mesmo padrão e levar uma vida ordeira e divina. Vejam que interessante. O filósofo se preocupa com questões éticas, sobre o bem viver, né, a felicidade. Isso era um tema central da filosofia antiga. Mas isso não era pensado separadamente da contemplação da ordem celeste. E esse é um ponto interessantíssimo que ajuda a gente a entender que, nesse sentido, a teologia natural esteve sempre presente. Apesar de todas suas diferenças com Platão, Aristóteles concordava que o cosmo era caracterizado por harmonia e ordem específicas e que as partes naturais dos seres humanos correspondem àquelas do universo. Como Platão, ele também associava a matemática ao verdadeiro e bom. E ele argumentava que o objetivo da filosofia era garantir os tipos de atributos morais que tornariam uma pessoa sumamente feliz. Então, gente, as duas coisas eram pensadas simultaneamente, né? Então isso foi chamado de cosmópolis, né? Por alguns pensadores, essa ideia de que você tem um sistema único e que o universo e a cidade estão integrados. Havia um interesse ativo em manter essa conexão. Por isso mesmo, a filosofia natural e a história natural antiga não eram coisas totalmente separadas de meditações teológicas. A questão da teologia, da natureza de Deus como origem, ou da divindade, né, como origem última de todas as coisas, era imbrincada em toda reflexão sobre a natureza. Os gregos não separavam essas coisas. Em sua obra De Natura Deorum, sobre a natureza dos deuses, Marco Túlio Cícero defendera que seria praticamente impossível acreditar que a ordem do mundo e os céus vieram a existir por mero acaso. Então vejam aí, a ideia, isso nós já estamos, né, depois de Cristo, bem depois, né, de Platão e Aristóteles, mas a visão de que a meditação filosófica levaria a gente a reconhecer a realidade da divindade, né, não era uma coisa só dos hebreus, ela era muito forte no mundo grego. Agora a gente chega no Ptolomeu, Cláudios Ptolomeus, o grande integrador aí de aristotelismo, observações do céu da antiguidade, né? Então você tem uma astronomia antiga, né? Então ele fundiu isso tudo numa obra muito importante, Almagesto, que dominou a cosmologia do Ocidente é, até o século XVI, né? Final do século XVI e início do século XVII, né? Quando aí finalmente, assim, com Galileu a coisa
o sistema ptolemaico entra em crise, né? Cláudio Ptolomeu, na sua obra mais conhecida, o Almagesto, no qual expõe com muito engenho a base matemática de um cosmos geocêntrico, Ptolomeu defende o estudo dos céus, tendo em vista que promove o desenvolvimento de qualidades morais e religiosas. O fim último da astronomia, conforme Ptolomeu a entende, é a formação moral e espiritual, vejam só. Então vejam que essa dimensão religiosa e ética está misturada ali, embrincada com a observação do céu. Agora, onde é que surge a palavra, a expressão, melhor dizendo, teologia natural? O termo teologia já é usado como uma das meditações filosóficas mais importantes, ou um dos campos, né, de reflexão mais importantes por Aristóteles. A palavra já está lá em Aristóteles. Mas a expressão teologia natural aparece em Marcos Terêncius Varro, né, que viveu de 116 a 27 a.C. Então vejam que a origem da expressão é pré-cristã, né? Varro estabeleceu uma taxonomia dividida em 3 níveis: a teologia mítica, ou teologia fabulosa, a teologia civil, ou teologia civilis, e a teologia natural, né, a teologia naturalis. Varro claramente preferia uma teologia natural, compreendida como um esforço racional por parte dos filósofos de discernir a Deus no mundo natural. Então vejam que essa linguagem já estava lá e já havia um mapeamento, né? Nós vamos ver um pouquinho do que é cada uma daqui a pouco, mas essa divisão tripartite foi muito importante depois para o próprio cristianismo. Então veja o que diz Peter Harrison sobre essa raiz pré-cristã, né, da reflexão. A ideia de que a filosofia natural ou ciência tenha sido subordinada à teologia pelos pais da igreja e em seguida pelos escolásticos, isso é muito comum, né? A ideia de que você tem uma fase mítica do pensamento grego, aí você tem a fase da cosmologia, né, e da lógica, em que o pessoal abandona o mito e começa a buscar uma explicação racional para a natureza. E isso vai culminar, né, com Sócrates e a Era de Ouro, né? Sócrates, Platão, Aristóteles e outros ali. E, enfim, aí mais recentemente com a igreja, essa meditação filosófica secular foi submersa pela teologia e só foi ressurgir de novo com Renascimento, Revolução Científica, Iluminismo e tal. Gente, mentira. Está tudo errado, tá? Não é nada disso. Um dos livros para entender isso é esse do Peter Harrison, Os Territórios da Ciência e da Religião. Então, como o Harrison observa, foi Aristóteles quem colocou a teologia, não obstante o seu sentido particular do termo, ele não tinha ideia de uma teologia revelada, né? Que é uma coisa judaico-cristã, mas já tinha, a teologia estava no ápice das ciências especulativas já em Aristóteles. E foi o estoico Crísipo quem argumentou que a teologia seria o cumprimento da filosofia. E a própria expressão teologia natural já existia. E toda a filosofia era feita com o olho na construção de uma cosmópolis, integrando a natureza, a experiência humana e a divindade, tudo em um único esquema. Então, isso é uma ideia completamente errada. A teologia esteve junto com a meditação sobre a natureza, desde que ela começa a se articular explicitamente no mundo grego e tem, claro, suas versões no Mediterrâneo, nas tradições de sabedoria do Mediterrâneo, como a própria tradição sapiencial bíblica, né? Mas vamos então para a antiguidade cristã, né? Quando os cristãos entram no jogo. Então eu gosto de lembrar do sermão de Paulo em Atenas, né? Quando ele foi pregar ali aos gregos no Areópago, e ele estava pregando a ressurreição e outros deuses, né? Então as pessoas ficaram muito curiosas com aquilo e levaram ele para o Areópago para ele ser julgado, né? O N.T. Wright destaca isso, que não foi uma conferência filosófica, foi um julgamento. Por outro lado, a gente precisa admitir que não foi só um julgamento, porque eles reuniram filósofos para ouvir Paulo ali, né? Então, não era um julgamento de opinião, realmente, mas não era só isso. Realmente houve ali uma discussão sobre o sentido da mensagem de Paulo. E é interessante que Paulo, no seu sermão, ele fala assim: olha, eu estou pregando aqui um Deus que vocês têm aí altares para eles, agnostos theos, altares ao Deus desconhecido.
Então eu vejo que vocês são muito piedosos e até para esse Deus vocês têm um altar. Ele estava revoltado com a idolatria, né, da cidade. O texto bíblico conta isso. Mas aí ele diz assim, ó, apesar de eu reconhecer a piedade religiosa de vocês, o Deus que eu estou anunciando não é esse. É esses aí, né? É um Deus desconhecido. Vocês sabem que tem um Deus desconhecido, então eu estou anunciando esse aí. Então, Paulo, curiosamente ali, ele afirma o impulso religioso, mas nega a direção, né? Ele afirma a estrutura e nega a direção. E um tema de cosmovisão que a gente já estudou antes aqui no nosso curso. E então ele passa a uma discussão mais detalhada do evangelho, falando que esse Deus desconhecido está manifesto de alguma forma. Como? É porque nele vivemos, nos movemos, existimos e dele somos geração. Aí ele cita Erasto e Epimênides, né, dois autores de língua grega. Ele observa que esse Deus é que supre todas as nossas necessidades e dá tudo que a gente tem, e ele que dividiu as nações e deu a elas períodos de existência, e ele estabeleceu um plano de julgar todos os homens no tempo certo, e esse tempo chegou quando Jesus se manifestou, e a prova de que Jesus é o juiz de toda a terra e vai trazer justiça e trazer o mundo à sua consumação é que ele ressuscitou dos mortos. Então Paulo, claramente, ele, antes de anunciar o evangelho, ele vincula o Deus de Jesus Cristo com a experiência que os gregos já tinham da natureza, da existência, da história. Você pode ler no Sermão 17. Primeiro, o sermão em Atos 17. Você vai encontrar ali claramente que Paulo primeiro procura relacionar o Deus desconhecido que ele vai anunciar com realidades conhecidas dos gregos. E depois ele explica que esse Deus se manifestou de forma extraordinária em Jesus. Então eu vejo aí um exemplo assim paradigmático para apologética e teologia natural em Atos 17, no sermão de Paulo em Atenas. Mas o ponto importante aqui, que eu quero destacar, é que o sermão de Paulo está em conexão com um motivo teológico do Antigo Testamento, um tema teológico, que é esse tema da função de Israel de convidar as nações, a gente conta nos Salmos, né, a abandonarem os deuses, abandonarem os ídolos e adorarem o Deus de Israel, que é o Deus no templo, né? Só que agora o templo é o próprio Jesus, né? Então Paulo, diferentemente de outros judeus, não anuncia o templo de Jerusalém. Ele anuncia Jesus e em Jesus o lugar de encontro com Deus. Mas o ponto aqui nessa evangelização é que, seguindo nisso a tradição hebraica, Paulo vincula o seu evangelho da graça com a experiência de realidade dos homens. Claro que ele tem que reinterpretar essa experiência. Ele vai dizer que aqueles deuses que eles seguem são falsos, que eles têm um impulso religioso que vem de Deus, mas aponta, não é para aqueles deuses na verdade, é para o Deus verdadeiro. Depois em Romanos 1 ele fala isso, né? Que os atributos invisíveis de Deus são conhecidos desde o princípio do mundo por meio das coisas que foram criadas, e os homens é que reprimiram esse conhecimento de Deus, né? Romanos capítulo 1, verso 18 em diante, Paulo expõe isso. Então, gente, nós temos aqui as raízes da coisa, né, na tradição cristã. Algum tempo depois, um pouco menos de 100 anos depois, nasce Irineu de Lyon, que foi um bispo muito importante, gente, para o cristianismo. Ele combateu a chamada heresia gnóstica, que foi uma heresia justamente que negava que o Deus de Jesus fosse o criador e o responsável pela matéria, que o Deus de Jesus, na verdade, veio nos libertar da matéria. E essa ruptura e essa negação da bondade da criação e a matéria sendo considerada má foi chamada de blasfêmia creatoris pelos pais da igreja, a blasfêmia do Criador. E uma das coisas que o credo apostólico combate é exatamente isso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então, Deus é o Pai. O Pai de Jesus Cristo é o Criador dos céus e da terra. Quer dizer, você vincula Jesus e Gênesis. Você vincula a redenção com criação. Por quê? Porque os gnósticos negavam essa conexão e cometiam a blasfêmia creatoris. Por isso que eles negavam a encarnação também. Então, na primeira carta de João, você vai ver João afirmando a encarnação do Verbo. Então, Irineu de Lyon, num livro assim, muito importante, Adversus Haereses, ele não apenas refuta várias heresias gnósticas,
mas ele apresenta uma síntese de uma visão integrada da realidade em que Cristo é o cabeça da criação e da redenção. Veja só o que ele diz: um Deus formou todas as coisas no mundo por meio da palavra e do Espírito Santo. Embora ele seja para nós nesta vida invisível e incompreensível, ele não é desconhecido, na medida em que suas obras o declaram e sua palavra demonstrou que de muitos modos ele pode ser visto e conhecido. Gente, isso foi o primeiro passo para estabelecer a cosmovisão cristã. É uma clareza contra o gnosticismo de que o Deus de Jesus é o Deus de Gênesis 1, é o Todo-Poderoso que se revelou para Abraão, é o Deus dos Hebreus, ou seja, a realidade temporal histórica não pode ser separada da experiência de Deus por meio de Jesus no Espírito Santo. Você não pode separar as duas coisas. Isso, gente, foi fundamental na história do dogma e na constituição da cosmovisão cristã. Mas também, obviamente, sem isso não haveria teologia natural. Isso é óbvio, né? Então vejam aí o que diz João Crisóstomo: se Deus houvesse dado instrução por meio de livros e letras, quem conhecesse as letras teria descoberto o que estava escrito. Isso, porém, não pode ser dito no que se refere ao céu, mas o cita, o bárbaro, o indiano, o egípcio e todo homem que caminha sobre a terra ouvirão essa voz, pois não é pelos ouvidos, mas pela visão que ela chega ao nosso entendimento. Esse livro, o inculto, como sábio, poderá olhar e aonde quer que possa ir, a olhar o céu, receberá lição suficiente com sua visão. Então vejam aqui, nós temos uma das raízes já nascendo aqui, né? João Crisóstomo de Antioquia. Isso aqui nós estamos em 347 e 407 depois de Cristo, já falando sobre aquela imagem dos dois livros, né, sugerindo que existe o livro de letras mesmo, o livro escrito, mas tem um outro tipo de experiência, de conhecimento de Deus, que é olhando para o céu, né, ou seja, tem duas revelações, né, tem uma revelação de Deus na natureza e tem uma revelação de Deus na criação. Agora, voltando ao Varro, né, o McGrath cita o Marcos Terêncio Varro mais de uma vez, né, porque é realmente importante. Então ele comenta aí em outro livro, Ajuste Fim do Universo, que na era clássica surgiu o estilo racional de teologia natural, muito ligado ao estoicismo, mas tem raízes em Platão e Aristóteles, ou tem contribuições, e surgiu daí a noção de teologia tripartita, uma tríplice divisão do domínio da teologia em teologia mítica, civil e natural. Teologia mítica, civil e natural. O que significa isso? Vamos chegar já já. Mas isso é importante porque um cara fundamental para o cristianismo adotou isso, que foi Agostinho de Hipona. Essa abordagem tripla, encontrada em Varro, exerceu impacto significativo no modo como Agostinho escolheu desenvolver sua própria noção de teologia natural. Então isso é importante porque Agostinho adapta esse estilo de teologia que já estava presente no mundo antigo, grego, ou melhor dizendo, no mundo clássico, né? No mundo greco-romano, no caso, porque Varro já é latino, não é grego, né? Mas esse estilo de teologia natural, ele é adaptado por Agostinho e ele é o que o Agostinho está entre as coisas que o Agostinho chamava de espólios do Egito, né? Então ele achava que tudo que o Egito produziu de bom a gente pega. Então isso significa que se tem coisas de retórica, de filosofia, de letras, a gente pode aprender, né, dos pagãos, não tem problema. Enfim, teologia fabulosa é mitologia, né? Então, enfim, essa corresponde, o próprio Agostinho fala isso, corresponde ao quê? As histórias do Evangelho, a narrativa sobre Deus, sobre a criação do mundo. Mas não é que para Agostinho isso era mitologia, né? É que isso era a coisa verdadeira, né? Onde os mitos especulavam, então nós temos a realidade, que é a história do Evangelho. Então isso seria a teologia fabulosa. Teologia civilis, ou teologia civil, tinha a ver com a religião civil, com cultos oficiais, com a honra dos heróis, com os deuses da cidade, com ritos que eram executados na cidade em datas especiais. Então isso era a teologia civil, né? E o Agostinho também adapta isso para dizer que a teologia civil era ruim e que através do evangelho você pode ter uma verdadeira ordem civil. E nós temos então a teologia natural, que aí é física e metafísica, e também Agostinho defende que nós temos melhores condições para fazer teologia natural hoje. Agostinho de Hipona pode ser considerado como tendo exercido um papel
central na cristianização das abordagens teológicas mais amplas da antiguidade, ao organizá-las conjuntamente numa visão coerente da sociedade embasada pela revelação cristã. Os tipos de teologia natural que emergiram no período do Iluminismo na Europa Ocidental são reconhecidos como sendo essencialmente contínuos com o entendimento clássico de teologia natural. Então, Agostinho foi quem batizou essas concepções, tornou possível usar no contexto da visão cristã de mundo. Gente, se nós passamos aí para a Idade Média, então vamos dar um salto aqui para um tema que nós já tratamos aqui, de Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino ajudou também a articular melhor alguns temas teológicos importantes. E um deles é essa expressão dos escolásticos. A graça não descarta a natureza, mas leva à perfeição. Claro, gente, está muito conectado com Agostinho, está conectado com Irineu de Lyon, está conectado com a teologia de Paulo sobre criação e redenção. Né? A ideia de que a graça não anula a natureza, mas aperfeiçoa. Então, a teologia cristã necessariamente incorpora em si uma visão da ordem natural, ainda que o conceito de natureza possa ser debatível, né? Como fazer essa adaptação. Mas o Evangelho necessariamente incorpora uma palavra sobre a realidade, sobre a natureza e sobre a história. Agora, a forma de ler isso, gente, na Idade Média era bem alegórica, né? Então eles tinham já uma teoria dos dois livros, já vinha se desenvolvendo, então eles tratam o mundo assim, como se fosse um grande livro divino. Mas assim como a interpretação é alegórica, a interpretação da Bíblia, né, na Idade Média, também a interpretação da natureza era alegórica. O que todo mundo procurava? Sinais divinos por trás das letras, né, dos dois livros. Então veja o que diz Hugo de São Vítor, né, que viveu aí entre 1096 e 1141 depois de Cristo. Pois o mundo sensível inteiro é como uma espécie de livro escrito pelo dedo de Deus, ou seja, criado pelo poder divino, e cada criatura em particular é de algum modo semelhante a uma figura não inventada pela decisão humana, mas instituída pela vontade divina para manifestar as coisas invisíveis da sabedoria de Deus. Vejam também a opinião de São Boaventura. O mundo inteiro é uma sombra, uma via e um rastro. Um livro escrito por dentro e por fora. De fato, em cada criatura há um fulgor do exemplar divino, misturado, porém, com trevas. Quando a alma vê essas coisas, parece-lhe que deveria atravessá-las da sombra para a luz, da via para o fim e do rastro para a verdade, do livro para o conhecimento verdadeiro que está em Deus. Então vejam que o mundo é entendido nessa perspectiva como uma realidade sacramental, né? Em que através dele você entra em contato com Deus e você vê os sinais de Deus. E essa é uma interpretação sacramental, né, do mundo. A gente fala alegórica, obviamente eles liam alegoricamente as criaturas, o Peter Harrison explica isso no livro, mas o ponto-chave é essa percepção sacramental das coisas. Também veja Tomás de Aquino. O autor da Escritura Sagrada é Deus, em cujo poder está a significar seu significado, não somente por palavras somente, como o homem pode fazer também, mas também pelas coisas em si. Aí diz Peter Harrison, necessariamente, então, qualquer explicação plena da autorrevelação divina implicará referência tanto à Escritura quanto à natureza. Para o período inicial da Idade Média, a inteligibilidade da natureza estava primariamente nos seus sentidos morais e teológicos, e não em conjuntos e relações causais. Então isso é importante. Era uma teologia natural que era muito litúrgica e sacramental. O foco dela era a percepção da realidade de Deus se manifestando por meio da natureza e comunicando mensagens divinas, mas não sobre a ordem natural em si, né? Isso demandaria evoluções conceituais que ainda não tinham acontecido. A bem-aventurança do homem consiste, de algum modo, no uso correto das criaturas e no amor bem ordenado delas, e digo isso em relação à bem-aventurança do viajante. Os efeitos de Deus nos mostram a via para a contemplação do próprio Deus. Segue-se que a contemplação dos efeitos divinos também pertence à vida contemplativa, na medida em que o homem é assim guiado ao conhecimento de Deus. Então vejam que a teologia natural é sacramental e, vale usar essa expressão aqui, contemplativa,
né? Essa era a percepção dominante na Idade Média. Agora, no final da Idade Média, as coisas começam a mudar. A redescoberta de Aristóteles foi acompanhada pelo surgimento das universidades medievais. Então vejam aí a Universidade de Bolonha, por exemplo, foi a primeira e foi quando a palavra universidade foi criada, né? 1088 depois de Cristo. Sensacional. Esses novos locais de instrução propõem um modelo revisado da natureza, do propósito da filosofia natural e sua relação com a teologia e, portanto, uma concepção diferente do que cada uma delas implica. Parte do impacto do pensamento aristotélico foi trazer uma revalorização do mundo material pelos seus próprios méritos e a reconsideração do modo como o conhecimento do mundo se relacionava com as coisas divinas. Então veja que mudou aí a abordagem, né? Agora existe uma ênfase maior nas processos causais, na estrutura da natureza. Agora, gente, os filósofos no final da Idade Média continuavam interessados na ordem natural e os teólogos também, né? Eu gosto de mostrar essa pintura que aparece num livro, né, esse desenho, aparece num livro do princípio do século XV, em que nós temos um monte de gente ali estudando o céu, né? E a terra também, né? Com compassos, fazendo medidas, com o globo, com livros, olhando o céu. Mas pelo chapeuzinho nós sabemos que são todos monges franciscanos. Então, a igreja estava desde sempre interessada no conjunto da realidade, por causa da vitória sobre o gnosticismo. Agora, gente, o tema da teologia natural, como tema separado, apesar de existir, por assim dizer, uma teologia natural contemplativa, esse tema não teve grande desenvolvimento na Idade Média. Mas ele sobreviveu, a tradição agostiniana sobreviveu. Então, um livro muito famoso é a Teologia Natural, de Raimundo Sabundo, Raymond de Sebond, de 1436. E vejam que ele pensa a essa altura. Portanto, há dois livros que nos foram dados por Deus. Um é o livro de toda a reunião das criaturas, ou o livro da natureza, e o outro é o livro da Sagrada Escritura. O primeiro livro foi dado aos seres humanos no princípio, quando o universo das criaturas foi criado, já que não existe nenhuma criatura que não seja certa letra escrita pelo dedo de Deus, e de muitas criaturas com outras tantas letras é composto um livro, que é chamado Livro das Criaturas. Nesse livro está incluída a própria humanidade, os seres humanos são as primeiras letras desse livro. Contudo, o segundo livro, a Escritura, foi dado aos seres humanos secundariamente, para corrigir as deficiências do primeiro livro que a humanidade não conseguia ler por ser cega. O primeiro livro é comum a todos, mas o segundo livro, aí a visão católica medieval, não é comum a todos, porque apenas os clérigos são capazes de ler o que está escrito nele. Enfim, dando um desconto para o nosso amigo teólogo natural do século XVI, o que nós temos aqui? O século XV, né? O que é que nós temos aqui? Realmente a visão bem amadurecida dos dois livros de Deus e a ideia de que existem significados divinos ocultos na natureza. E a gente precisa dos dois livros e mais, que a gente lê o livro da natureza a partir do livro da revelação especial, o livro das palavras de Deus, né? Então o segundo livro é lido com, o primeiro livro é lido com o livro da escritura, né? O primeiro livro é lido com o segundo. Mas enfim, Peter Harrison observa que desde o início a expressão teologia natural é quase completamente inexistente na literatura patrística e medieval. Ela recebeu um impulso e uma definição suficiente, a gente pode dizer, para sobreviver, mas ela não foi grandemente desenvolvida. Quando atentamos para os primeiros livros em inglês, deparamos com uma situação parecida, com aumento contínuo no uso a partir somente de meados do século XVII. Então, o termo teologia natural vai se tornar realmente de grande importância mais para frente. Podemos dizer que o nascimento da teologia natural acompanha a objetificação das virtudes da religião e da ciência, que deixam de ser qualidades da pessoa e passam a referir-se exclusivamente a atividades e conjuntos de conhecimento. Então, isso é uma tese do Peter Harrison, que a ciência e a religião eram traços de caráter, virtudes, modos de existir individualmente ou pessoalmente, modos morais e espirituais de existência, e eles vão sendo objetificados e virando campos, instituições e conhecimentos externos, e esse processo é muito interessante, Peter Harrison examina, mas segundo ele a teologia natural surge formalmente
depois, por causa disso. Gente, o Alistair McGrath discorda, ele não é um historiador, mas ele saca de teologia natural, no sentido que ele concorda, sim, que a teologia natural moderna é um projeto muito distinto, que surgiu mais recentemente. Mas ele defende que havia formas anteriores de teologia natural que tinham a mesma tradição, desde a antiguidade, e que são as que surgem na modernidade e logo depois da reforma, elas são herdeiras de Agostinho. Então, o conceito de teologia natural pode não ter se desenvolvido muito, mas ele já estava presente e havia um estilo diferente, nem sempre com o mesmo nome, de teologia natural. É isso que o McGrath pensa. Mas enfim, aí a gente chega no Renascimento, né? Então, veja só o que diz McGrath sobre isso. Há bons motivos para se propor uma ligação direta entre teologia natural e as ciências naturais no final do Renascimento, incluindo a ideia de forte apelo à imaginação do cientista como sacerdote no templo da natureza de Deus. Então, essa ideia já estava crescendo ali no Renascimento. E ele se refere a essa ideia em particular, que é muito importante até hoje, por causa da teologia do templo, né? Foram a Renascença e a Reforma que sinalizaram o começo do fim da alegoria como atitude interpretativa geral que poderia ser aplicada à escritura e à natureza. Essas evoluções assinalam a morte de uma estrutura hermenêutica universal em que os livros das escrituras e da natureza são interpretados em conjunto. Porém, o colapso do sistema unificado de interpretação e a separação entre estudos de textos e o mundo natural de modo algum implicavam que o estudo da natureza deveria ser praticado independentemente de considerações teológicas. Antes, envolveu-se uma nova parceria entre teologia e as novas ciências. Então morreu aquela estrutura mais sacramental para entender teologia natural, quer dizer, morreu em termos, né? Eu acho que ela continua válida. Mas ela perdeu espaço para uma nova compreensão com foco na ordem causal da natureza e como que isso ajudaria a mostrar Deus, né? Foi muito importante a reforma protestante para acontecer a própria revolução científica e mudar a forma de ler a natureza. Então, primeiro o pessoal começa a ler a Bíblia diferente e para de ler a Bíblia só alegoricamente, começa a buscar o seu sentido literal, e na mesma vibe o pessoal olha para a natureza e fala assim, peraí, vamos entender a natureza observando a natureza, ao invés de ficar pendurado em Aristóteles ou fazendo alegorias, né, que eram as alternativas que estavam disponíveis. Então, isso é claro que houve mutações filosóficas mais amplas que fizeram essa nova atitude ser eficiente, né? Então, o abandono do racionalismo grego e a dessacralização da natureza permitiram que o mundo fosse visto como criação e que a observação empírica tivesse prioridade sobre a especulação metafísica. Então, nesse novo mindset, é claro que você não lê mais a natureza do mesmo jeito. E aí você pode fazer uma leitura mais literal do livro da natureza. E aí você tem o quê? As condições para a ciência moderna, né? Agora, a ideia de que o que a gente descobre na natureza deve ser consistente com a Bíblia esteve desde sempre presente, né? E na tradição protestante também. Se acreditamos que o Espírito de Deus é a única fonte da verdade, não podemos rejeitar ou desprezar a verdade onde quer que ela se revele, sob pena de ofendermos o Espírito de Deus. Ou seja, para Calvino a gente conhece as coisas e conhece Deus por meio da Bíblia e também por meio da natureza. A noção de João Calvino de duplex cognitio Domini, ou conhecimento duplo do Senhor, o levou a propor uma distinção entre o conhecimento de Deus Criador e o conhecimento de Deus Redentor. Dado esse quadro de referência teológica, era inevitável que o uso da expressão teologia natural fosse empregado para designar ambas as fontes da cognitio Dei Creatoris de Calvino, né? Então, a expressão teologia natural veio a calhar no momento em que há um novo olhar para a natureza como fonte de conhecimento de Deus. Então, gente, essa concepção estava presente no contexto protestante como um todo. Vejam, por exemplo, a Confissão de Fé belga, produzida por Guido de Brès, que foi martirizado, né, enforcado por sua fé protestante. Mas Guido de Brès, em 1561, produziu essa Confissão de Fé belga. E olha o que diz o artigo 2. Nós conhecemos a Deus por dois meios. Primeiro, pela criação, manutenção e governo do mundo inteiro, visto que o mundo perante nossos olhos é como um livro formoso em que todas as criaturas, grandes e pequenas, servem de letras para nos fazer contemplar os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder e sua divindade, como diz o apóstolo Paulo. Todos esses atributos são suficientes para convencer os homens e torná-los indesculpáveis.
Segundo, Deus se fez conhecer ainda mais claro e plenamente por sua sagrada e divina palavra, isto é, tanto quanto nos é necessário para nesta vida, para a sua glória e para a salvação dos que lhe pertencem. Então, gente, o que nós temos aqui? Havia um quadro epistemológico e cosmológico que permitia a teologia natural e ele foi se desenvolvendo aos poucos, a partir das raízes bíblicas, do modelo clássico de teologia natural. Houve uma síntese na Idade Média, a ideia de teologia natural foi cristianizada, a ideia de uma revelação de Deus em 2 livros foi sendo sedimentada, e quando a gente chega na Reforma Protestante, essas condições estão plenamente dadas para nós termos uma teologia natural moderna, que é o assunto da nossa próxima aula.